Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, veremos sobre movimento ou repouso. Então, para começar, vamos pensar no seguinte: imagine um bebê passeando em um carrinho que o pai empurra pela calçada. O bebê ele está em movimento ou está em repouso? Então, para responder essa pergunta, é preciso considerar outro corpo ou outro ponto de vista em relação àquele cujas condições de movimento ou de repouso é analisado. E para isso chamamos esse outro corpo ou outro ponto de vista de referencial. Então, um corpo está em movimento quando a sua posição muda com o passar do tempo em relação ao referencial. Quando a sua posição não se altera, o corpo está em repouso. Então, voltando lá para a situação do pai e o bebê no carrinho, se considerarmos o carrinho como referencial, o bebê está em repouso, pois a sua posição é a mesma em relação ao carrinho. Ou seja, o bebê não saiu do carrinho, ele permanece no carrinho. Então, se a gente for tratar o carrinho como o referencial, o bebê está em repouso, pois ele permanece dentro do carrinho. Porém, se considerarmos como referencial um poste de calçada, por exemplo, onde o pai está passeando com o bebê e ele passa pelo poste, se a gente trata esse poste como referencial, então o carrinho e o bebê que está dentro dele estão em movimento, pois o carrinho e o bebê passaram do poste. Então, saiu daquela posição em frente ao poste, então estava em movimento. Quando tratamos do carrinho como referencial, o bebê está em repouso. Quando tratamos o poste como referencial, o carrinho e o bebê estão em movimento. Então, podemos dizer que o movimento é relativo, pois o mesmo corpo pode estar parado ou em movimento. Tudo vai depender do referencial adotado, ou seja, tudo vai depender do referencial que a gente vai escolher. Posição e trajetória. Considere um movimento que acontece em uma única direção como alguém que se desloca ao longo de uma estrada. Então, para determinar uma posição, a gente tem que escolher aí o ponto de origem ou também que é chamado de marco zero. Como a gente pode observar aí na imagem, o ponto de origem é o 0 km, de onde a pessoa saiu, de onde o objeto ou a pessoa saiu. É o ponto de origem, 0 km, que é o marco zero. A posição de um corpo em determinado instante será a distância entre o ponto em que ele se encontra e a origem. Por exemplo, aí, ó, a mulher, ela encontra-se na posição mais 20 metros, ou seja, na posição de 20 metros em relação à origem, ou seja, ela percorreu 20 metros. Trajetória é um conjunto de posições ocupadas por um corpo durante o seu movimento. Então, para que é importante saber a posição? Quando, por exemplo, a gente está fazendo uma viagem de carro ou de ônibus e digamos que o carro quebre. O motorista ele precisa saber a trajetória que ele percorreu para voltar, pedir ajuda ou então retornar ao seu destino de origem. Então, é muito importante saber a posição e a trajetória para a gente se localizar. Deslocamento e intervalo de tempo. Deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial de um corpo sobre a trajetória. Então, utilizamos para medir distâncias os metros, que é simbolizado pela letra M. Então, o deslocamento é a posição inicial até a posição final. Esse trajeto aí percorrido do início ao fim. E a gente utiliza metros para medir essa distância. Então, um intervalo ele pode ser representado pela letra grega delta, acompanhado da grandeza que está variando. O deslocamento é representado por delta S, que é igual a SF menos SI, sendo SF a posição final, o F representa final, ocupada pelo corpo, e o SI, posição inicial. Então, delta é igual a posição final menos a posição inicial.
Então, vamos lá aqui observar esse exemplo. Uma pessoa sai de casa para ir na padaria. Em determinado dia, por distração, ela avança alguns metros além da padaria. Quando percebe o que aconteceu, essa pessoa inverte o sentido de seu movimento e chega finalmente ao estabelecimento, ou seja, chega à padaria. Mesmo caminhando um pouco mais, o deslocamento entre a casa e a padaria foi a mesma. No entanto, a distância que essa pessoa percorreu foi maior, né? A distância entre a padaria e a casa não mudou. A casa e a padaria continuam no mesmo local. Como a pessoa ela se distraiu e andou um pouco mais, então o que foi maior foi a distância percorrida entre a pessoa e a casa e a padaria. Então, vamos observar aqui, ó. A pessoa ela se moveu da posição S 100 metros, né? S, que quer dizer a posição onde ela está, de 100 metros, até a posição de 500 metros. Mesmo ela tendo percorrido 100 metros, 600 metros, que foi a distância a mais que ela fez, o seu deslocamento foi de 400 metros. Vamos ver por quê. O deslocamento dela foi da casa até a padaria. Então, não mudou esse trajeto. A padaria continuou no mesmo lugar e a casa continuou no mesmo lugar. Então, vamos observar aí esse cálculo. Delta S é igual a SF, que é a posição final, menos a posição inicial. Então, onde foi que ela chegou? Em que metro ela chegou? 500 metros. 500 menos, qual foi a posição inicial dela? 100. Então, 500 menos 100, 400 metros. Então, o deslocamento dela foi de 400 metros. Para estudar um movimento, é importante saber qual é o intervalo de tempo que ele percorre, ou seja, qual é a diferença entre o instante inicial e o instante final. No caso de tempo, para ser medido, a gente utiliza os segundos. O intervalo de tempo ele é representado por delta T, né, que representa o tempo, sendo TF representa o tempo final e TI o tempo inicial. Se um corpo ele saiu da posição inicial de 4 horas e chegou à posição final de 4h15, por exemplo, a pessoa ela saiu de casa de 4 horas e chegou até a padaria de 4h15. Então, o intervalo de tempo dela foi de 15 minutos, né? Ela levou 15 minutos para chegar no seu destino final. Vamos observar aí esse cálculo. Delta T é igual a TF, né, que é o tempo final, menos o tempo inicial. O tempo final foi de 4 horas e 15 minutos, menos o tempo inicial, que foi de 4 horas, delta T é igual a 15 minutos. Trazendo esse minuto para segundo, a gente multiplica por 60, já que 1 minuto tem 60 segundos, então a gente coloca lá 15 vezes 60 segundos vai dar 900 segundos. Então, 900 segundos foi o intervalo de tempo que essa pessoa levou para sair de casa e ir até a padaria. Então, pessoal, a gente vê primeiro esse conteúdo em relação ao movimento, né? Movimento ou repouso. Vocês vão realizar a atividade 1 do caderno de atividade da Secretaria de Educação. Só a atividade 1. São algumas questões só. Que essas questões estão relacionadas a esse conteúdo que a gente viu, ok? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem voltar aí, utilizar também o livro para responder a atividade, tá? Ou as páginas que estão aí no caderno da Secretaria da Educação. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá certo? Boa atividade para todos!